graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, estamos terminando o livro 3, Epístolas Paulinas 1, Carta aos Gálatas, capítulo 9, o Evangelho só produz filhos. No capítulo 8, as Escrituras ensinam o Evangelho da fé. Nós havíamos recomendado ali a leitura do capítulo 3. Apresentamos os seguintes fatos. No tópico 1, o Evangelho da fé recebida pelos Gálatas. Respondemos as seguintes questões. Abraão foi justificado pela lei ou pela fé? E quem são os filhos de Abraão? No tópico 2, a relação entre o Evangelho e a lei. Como poderemos ser salvos se a lei não foi dada para justificação? Para que serve? Amém? Então, hoje, no tópico 1, da escravidão à filiação, a recomendação é a leitura do capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Ok? Amados, vamos fazer uma retrospectiva aqui. A lição anterior, vimos que Deus tem apenas um método para justificar o homem. É pela fé. A lei servia para mostrar aos homens que estes não podiam ser salvos pelos seus próprios esforços. Amém? Serviu também para mostrar e convencer o homem que ele necessitava de um Salvador. A lei foi um meio utilizado para transportar os homens ao caminho da fé. Ok? Então, veja bem. Em Gálatas, no capítulo 4, Paulo continua a desenvolver esses pontos doutrinários apresentados ali no capítulo 3. Ele descreve a lei como sendo o nosso tutor. Amém? E nós vimos isso na aula passada. Então, o tutor, em geral, era escolhido pelo testamento do pai. Ou, se este não o especificasse, o papel recairia sobre um parente homem mais próximo do lado paterno da família. Ok? E que o herdeiro, durante o tempo de menoridade, ele era tratado como um servo. Ok? Então, vamos lá, vamos nos deter aqui um pouquinho. Então, o herdeiro, ele estava sujeito ao governo de tutores, até a data determinada pelo pai. Né? Então, o que essa comparação tem a ver? Da mesma maneira, era a humanidade até então. Isso é, antes da vinda de Cristo, a humanidade era considerada como crianças dependentes. Estava sujeito à disciplina das ordenanças externas. Amém? Continuando. Em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo fala de uma criança vivendo sobre a orientação de tutores, até a sua maioridade. Então, esses tutores representam a lei. Os judeus é apresentado como as crianças, né? Como uma criança, ok? Então, vamos dar uma paradinha aqui e fazer uma análise. Neste caso, os judeus eram escravos, ilustrando ali a baixa posição em que eles se encontravam sob a lei, para mostrar a progressiva natureza da revelação de Deus. Por eles, os judeus, serem ali imaturos, né? Para isso foi dado um tutor. Qual tutor? A lei, que os guardaria até atingir a maioridade, isso é, até a aceitação da obra de Cristo Jesus. Amém? Voltando aqui. Então, essas fases do crescimento espiritual podem ser vistas na história do povo de Israel, quando passaram pelo Egito, depois pelo deserto, e, por fim, chegaram a Canaã. Vamos fazer uma tomada histórica aqui só para você relembrar, amados. Então, veja bem, explicando um pouco melhor isso. No Egito, eles experimentaram a perfeita graça de Deus
e foram libertos da condenação pelo sangue do Cordeiro. Né? Lá em Êxodo, no capítulo 12, nós vimos lá a determinação de passar o sangue do Cordeiro nas vergas das portas, né, e nas janelas, ok? Saíram do Egito, mas depois que chegaram ali no Monte Sinai, se encontram com a lei. E por causa da desobediência, eles foram condenados a viverem 40 anos vagando pelo deserto. Acho que você lembra dessa história. Mas o alvo, o objetivo de Deus era levá-los até a terra prometida, Canaã. A Canaã aqui não simboliza o céu, mas simboliza uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa, debaixo da graça de Deus. Amém? Então, continuando aí, Gálatas no capítulo 4, versículo 2. Mas está sobre tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Amém? Então, observe. Os herdeiros, sobre a autoridade do autor do testamento, só podiam herdar as propriedades designadas no tempo especificado no documento, que é o testamento, ou ao atingir a maioridade. Ok? Paulo inclui, né, nesse bojo todo judeu e gentil, ou seja, toda a humanidade está reduzida à servidão do pecado. Certinho? Então, continuando aqui. O pai foi quem estabeleceu a data em que o filho estaria livre do tutor. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, a parte A. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Vamos explicar, então, a plenitude do tempo. A plenitude do tempo significa o tempo ordenado por Deus para a vinda de Cristo. Ou seja, um momento histórico em que o mundo receberia o evangelho da graça. Amém? Então, veja bem, amados. Vamos fazer mais uma análise mais profunda aqui. Então, esse foi um período em que veio Jesus, enviado por Deus para cumprir a lei e justificar o homem, ok? Então, a lei não tem poder de produzir a realidade de filhos, entenda isso. Talvez você possa estar se perguntando, né? Por que o Espírito não veio antes da lei? Ora, a resposta é a seguinte, é que a promessa dada a Abraão precisava de um tempo para se cumprir. E esse tempo foi deixado aí no termo, a plenitude do tempo. Ok? Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, a parte B, dando continuidade aí ao versículo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O envio divino tem autoridade divina. Por quê? Porque Deus o enviou. Amém? Amados, observe aqui. No versículo 4, então, vemos que Jesus é divino. Deus o enviou. E talvez aqui poderíamos até levantar uma questão. É filho porque foi gerado? Resposta: não. Não é esse o significado. Jesus, sendo eterno, era filho de Deus, mesmo antes de nascer em Belém, da Judéia, ok? Então preste bem atenção à palavra enviou. Ele foi enviado como filho. Ok? Então, dando continuidade aí. Ele não se tornou filho quando nasceu. Ele já era filho. Filipenses, no capítulo 2, verso 6, explica isso muito bem. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Né? E também lá em João, no verso 1, no capítulo 1, versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, a glória como de um unigênito do Pai. Ok? Então, a explicação aqui é a seguinte: a expressão filho não se refere à vinda, à existência, né? Ou melhor, a sua vinda à existência, pois Jesus, ele é eterno. Ok? Mas o ponto principal aqui que nós devemos observar, nascido debaixo da lei. Significa que Jesus precisou obedecer à lei de Moisés. Tranquilo? Continuando aí. Então, a salvação. A salvação é mais do que liberdade. É restauração da filiação por pleno direito na família de Deus. O filho de Deus torna-se homem para que o homem pudesse se tornar filho de Deus. Isso aqui é um ponto que nós devemos prestar muita atenção, tanto é que eu vou repetir. Por quê? É a nossa permuta com Cristo. Observe, o Filho de Deus torna-se homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Ok? Então, dando continuidade aí. No plano divino de adoração, tanto os judeus como os gentios podem se tornar filhos pela obra redentora de Cristo. Ambos são herdeiros, amém? E entram na benção do conceito da promessa de pacto gracioso de Deus com Abraão. Continuando. A experiência espiritual de filho. Gálatas, capítulo 5, capítulo 4, versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filho. Amados, observe, Paulo fala, né, no termo adoção de filhos. Este é o aspecto legal da nossa salvação, é ponto, né? Não tem muito o que discutir. É a relação legalmente estabelecida quando Deus nos recebe como seus filhos e quando nós o recebemos como nosso Pai. Tranquilo? Então, isso tem a ver com a nossa posição diante de Deus. Temos agora uma posição legal de filhos. Por isso somos herdeiros da promessa de Deus. Entenda isso. Mas em termos de salvação, a adoção de filhos vai além. A nossa salvação vai além da possibilidade da adoção apenas. Vai além da relação humana. Deus opera um milagre em todos nós, os que recebem como seus filhos. Porque todos nós agora nascemos de novo. E é isso que nós temos que entender. Né? Nós nascemos de novo. Amém? Então, continuando aí. Então, nós recebemos uma nova natureza. Recebemos uma nova natureza. Somos filhos, não só por adoção, mas também por nascimento. E Gálatas, no capítulo 4, verso 6, afirma: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ok? Então, veja bem, amados, a presença do Espírito Santo em nós é a evidência de que pertencemos a Cristo. Em Romanos, no capítulo 8, verso 15, diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atormentados, ou melhor, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Então, observe, esses dois versículos. Vemos que o Espírito Santo nos transporta da simples religião cerimonial
para um plano mais elevado, de uma experiência espiritual, de uma intimidade maior com Deus. Amém? Então vamos continuar aí. Em 1 João, no capítulo 5, verso 12, o Espírito do Filho de Deus é o Espírito da vida. É isso que afirma aí, João. Vejamos então. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ok? Então veja bem, mais uma vez para você memorizar. O Espírito do Filho de Deus é o Espírito da vida. Amém? Esse Espírito do Filho é também a lei do Espírito da vida, mencionado por Paulo aqui, que nós repetimos 2 vezes, que tem o poder de nos livrar da escravidão do pecado. Amém? Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Mas, amados, eu gostaria de voltar um pouquinho, eu quero comentar sobre a palavra Abba. Tá? A palavra Abba é formada no aramaico e significa papai. Do hebraico, é a mesma expressão e significa papaizinho. Então, era um nome ou tratamento comum e íntimo que uma criança usava ao se dirigir-se ao seu pai. Isso significa que, através do Espírito Santo, nós tornamos-nos realmente filhos de Deus. Podemos ir a Ele diretamente com a mesma confiança e ousadia que uma criança se dirige ao Pai. Né? E faz que nós relembremos todo o princípio que Paulo está ensinando aqui. Primeiro, o menino estava sob tutores, ou sob a lei. O filho adulto, agora tendo um firme relacionamento, um relacionamento maior de pai com filho, né? Ele está redimido. E ele usa desse relacionamento para se aproximar mais do Senhor e ter essa intimidade. Continuando, Paulo mostra que Jesus era perfeitamente qualificado para realizar a nossa redenção. Amém? Ele era o Filho de Deus, mas também nasceu de uma mãe humana. Então, observe, Paulo mostra que Jesus era perfeitamente qualificado para realizar a nossa redenção. Ele era filho de Deus, mas também nasceu de uma mãe humana. Ou seja, ele era perfeitamente humano e plenamente divino, o único Deus homem. Amém? Além disso, vamos explicar aqui, ele nasceu debaixo da lei. Isso é, uma mãe judia, na nação judaica, sujeito às leis judaicas, e foi irrepreensível em todos os mandamentos da lei. Então, ter o Espírito constitui-se na bênção mais importante da nova aliança. Ainda que em nossas Bíblias a tradução seja adoção, a melhor tradução seria filiação, ser feito filho, ok? Então, continuando. A filiação é basicamente uma questão de vida, enquanto que a adoção aponta para direitos legais. Mas a vontade de Deus não é apenas nos fazer herdeiros ou nos livrar do inferno, e sim nos fazer participante da sua própria natureza. E aqui cabe uma explicação. Entenda. Uma vez que nascemos no Espírito, nós precisamos dele para crescer no Senhor e na nossa vida. Se fôssemos apenas adotados, teríamos direitos e privilégios de filhos, mas não teríamos a natureza do Pai em nós. Amém? Então, amados,
nós estamos encerrando essa parte, né? E o que Paulo estava falando para os Gálatas aqui era simples. Então, voltar à lei significava o quê? Significava renunciar à nossa salvação, né? À nossa posição de filhos. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 9, ele vem e fala: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Observe, amados. Por que os Gálatas estavam querendo abandonar um lugar superior, de privilégio de filho, e retornar à servidão, como meninos, que não diferem em nada de um escravo, de um servo? Esta é a questão, né? E Paulo, com a sua habilidade no falar, ele leva os Gálatas a estar refletindo sobre isso, né? Trocar um lugar de privilégio e de honra para um humilde, um de escravidão, esse seria o fundamento, Gálatas. Amém? Então, amados, na próxima aula nós estaremos no capítulo 9, o tópico 2, a tragédia do regresso à servidão. Observe que Paulo continua ainda falando. E nós recomendamos aí a leitura do capítulo 4, do versículo 12 ao 31. E vamos responder as seguintes questões. Como os Gálatas podem deixar-se escravizar pelos espíritos os quais Jesus Cristo os resgatou? Outro ponto. O que seria o espinho na carne de Paulo? Vamos estar debatendo um pouquinho sobre isso, para nós entendermos. No versículo 12, Paulo diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. O que Paulo quis dizer com isso? E a última questão, o que simbolizava a alegoria entre Agar e Sara? Amém? Amados, observe, nós ainda continuamos buscando aí dos irmãos que estão assistindo, né, esses ensinos. O nosso objetivo aqui, amados, é propagar o evangelho. E nós contamos com o seu apoio e a sua ajuda, para você estar divulgando esse canal para os seus amigos, parentes, né? Para que eles possam estar ouvindo a palavra e, através da palavra, o Espírito Santo fazer a obra na vida deles. Amém? Então, não esqueça aí de divulgar o canal, de deixar o seu like, né? Se você não gostar, deixe o seu dislike. Nos comentários, dê sugestões para nós podermos estar melhorando as aulas, né? E que nós possamos atingir um número maior. Mas, para isso, nós contamos com o auxílio e o apoio de cada um. Se você indicar para uma pessoa, né, fazer a inscrição dela, discutir os ensinos com ela, evangelizar usando essa palavra, rapidinho a gente dobra e você ganhou uma vida. Mas pense nisso. Nós fomos comissionados por Jesus a pregar o evangelho a todas as criaturas, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. E nós estamos, através desse meio, nós estamos evangelizando as pessoas que estão próximas. Mas cada um que está mais distante vai alcançando o que está próximo de ti, e essa rede de evangelização vai crescendo. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, em nome de Jesus.